Fala meus amigos inscritos do canal QG dos Esportes, estamos aqui para falar sobre o jogo 2 da World Series, vitória do Houston Astros por 5-2, igual a série em 1-1. Agora temos na segunda-feira o jogo 3 e 3 jogos consecutivos no estado da Pensilvânia, na cidade do amor fraternal que é a Filadélfia. Vou contar o que rolou nesse jogo 2 depois da vinheta. Então galera, falando sobre esse jogo 2 da World Series, vitória dos Astros por 5-2, o jogo que começou, eu tava vendo, acompanhando ali bem meio que por fora, às vezes pelo aplicativo da CBS, às vezes também assistindo o jogo pelo celular, que eu ainda não estava em casa quando o jogo começou, mas eu consegui pegar os lances mais importantes, que foi a primeira entrada dos Astros, né? Os Phillies não conseguiram colocar ninguém em base, a não ser um jogador que foi um walk cedido do Framber Valdez, mas o Valdez ele conseguiu corresponder muito bem, mais de 100 arremessos no jogo, e saiu vencedor o Framber Valdez nesse confronto e foi substituído na hora certa dessa vez, ao contrário de ontem. O Dustin Brubaker, ele viu onde ele errou no jogo de ontem e acabou corrigindo nesse jogo 2, e os Astros podem ser aí os vencedores por conta de algumas lições aprendidas no jogo 1. Primeira entrada da equipe dos Astros e foi uma avalanche. Primeiro o Altuve já na rebatida dupla, indo para cima da base. Depois o Pena entrando e fazendo uma rebatida dupla, impulsionando o Altuve a marcar 1-0. Depois o Álvares entrou no bastão, rebateu para o lado esquerdo e o Pena marcando 2-0. Depois de duas eliminações, o Gurriel foi para o bastão, já tinha o Álvares continuou ainda em base, e aí no erro do Sosa, o Álvares acabou marcando o 3-0 para a equipe do Houston Astros, e na sequência o Aledmys Diaz acabou sendo eliminado pelo strikeout. E aí finalmente acabou o turno dos Astros, já abriu 3-0 logo de cara, vendo que, olha, o que aconteceu ontem não pode acontecer de novo, né? Os Astros abrem 3-0, foram mais confiantes pro jogo. Os Astros têm rebatedores sensacionais, cara, então é muito difícil mesmo de enfrentar esse time dos Astros. Eles abrem 3-0 logo de cara. Na segunda entrada, os Astros continuam colocando jogadores em base, mas aí a defesa dos Phillies fez um trabalho sujo e conseguiu eliminar os rebatedores de Houston. Os Phillies dessa vez demorou para entrar no jogo, às vezes consegui colocar alguns jogadores em base, mas não, a maioria dos jogadores em base do Houston foi por alguns walks cedidos, mas não vi um jogo tão bom dos Phillies como o de ontem. Ontem conseguiu tirar a confiança do pitcher adversário e conseguiu anotar com rebatidas simples, com rebatidas, e quando conseguiu uma dupla, conseguia capitalizar em corridas. Hoje não foi muito diferente do que a gente viu ontem. A gente viu uns Phillies mais um pouquinho ansiosos para fazer swing, e acabava passando um swing lotado, ou às vezes uma rebatida para eliminação de algum jogador dentro de campo. Os Astros continuam colocando jogadores em base, e os Phillies tentando, não conseguiram corresponder muito bem, apesar dos hits. Se você pegar as estatísticas, foi 7-6 para os Astros, tá? Então mostra ali os hits, parece que foi um jogo mais equilibrado, mas não foi tanto assim não. Pra mim, eu vi que os Astros estavam realmente confirmaram o favoritismo maior deles durante o jogo. Quinta entrada dos Astros, e depois que o Álvares foi para base, o Bregman entrou em campo. O Bregman estava zerado no jogo, tinha 0-2 para ele durante todo o jogo, e aí ele consegue um home run fantástico pelo lado esquerdo, pelo centro esquerdo, e o Álvares também tem base para continuar, para ampliar o placar para 5-0. Então, home run importantíssimo do Bregman, bota confiança nele, bota confiança no time dos Astros, e ali na quinta entrada, na metade do jogo, 5-0, aí fica realmente difícil de correr atrás. Os Phillies, no jogo anterior, no jogo ontem, conseguiram tomaram 5-0, mas conseguiram corresponder já na entrada seguinte. Nesse aqui não aconteceu, mas os Phillies tiveram muita dificuldade nesse jogo, e aí, mas na reta final foi um pouco mais interessante. Os Phillies começaram a colocar jogadores em base, começaram a ameaçar mais os Astros no jogo.
o Segura fez uma rebatida de sacrifício, um fly pro lado esquerdo, e o Castellanos marcou a primeira corrida da equipe da Filadélfia. E ali, nessa 7ª entrada, os Phillies tiveram a chance de realmente encostar um pouquinho no placar, que chegaram a colocar 2 jogadores em base, mas não capitalizaram em corridas. O Houston Astros estava mais tranquilo no jogo, então passou a 7ª e 8ª entrada sem fazer nada, né, com os 3 eliminados no bastão, e os Phillies ali tentando, gastando um pouquinho, né, do braço do pitcher, conseguindo às vezes colocar jogadores em base, walks cedidos, depois, né, o Monteiro entrou no lugar do Valdez, e aí, cara, deixou um pouquinho mais complicado as coisas para a equipe dos Astros. Os Phillies realmente ameaçaram demais os Astros nessa entrada, e nessa 8ª entrada, cara, o Schwarber mandou uma paulada pro lado direito, e aí ficou na dúvida se foi home run ou se foi foul ball. E aí na revisão os árbitros, na marcação de campo, os árbitros já marcaram foul ball, e aí na revisão ficou claro que foi foul mesmo, não conseguiu o Schwarber marcar. E aí na próxima rebatida dele mandou uma pancada pro lado direito do campo, pro fundo direito do campo, e aí cai na luva do Kyle Tucker, eliminando o Schwarber. Já tinha um jogador em base, os Phillies conseguiram colocar mais um jogador em base depois do Schwarber, mas o Harper acabou sendo eliminado, a 3ª eliminação, e aí acabou o turno dos Phillies. Mas na 9ª entrada, os Phillies chegaram a ameaçar de novo, tanto que os Phillies chegaram a marcar sua segunda corrida já na 9ª entrada, com um erro, cara, não sei, acho que foi um erro do Altuve e também do Penha, porque foi uma rebatida do Marshall, do Brandon Marsh pro meio do campo, né, perto ali bem do diamante do campo, e o Jeremy Penha pegou a bola e o Altuve se abaixou. O Altuve imaginou que o Penha ia lançar na primeira base e eliminar o Brandon Marsh e acabar o jogo ali. Mas não, o Penha ele não percebeu direito que o Altuve estava abaixado e jogou a bola para o Altuve tentar a eliminação na segunda base mesmo, e não rolou. E aí o Bom, que já estava na base, estava na segunda base, correu para o home plate e marcou a segunda corrida da equipe do Philadelphia Phillies. Mas essa aí foi a única chance que os Phillies tiveram no fim do jogo de tentar realmente ameaçar o Houston Astros uma 3ª, uma 4ª corrida para encostar no placar, porque o Stott já foi eliminado quando ele foi pro bastão. Ele acabou rebatendo e foi eliminado na primeira base. Então é um jogo onde os Astros mostraram o seu poderio, que de novo, cara, não importa se a gente perdeu o primeiro jogo, a gente vai lá e consegue capitalizar mais corridas ainda nesse segundo jogo. Conseguiu abrir 5-0 de novo na série, e empata a série. E pros Phillies, cara, você tem que estar ligado sempre contra o Houston Astros. Tudo bem que os Phillies já ganharam um jogo fora de casa, isso é importante. Agora, se ganhar os 3 próximos jogos em casa, é campeão, sabe? Então, um passo dos Phillies já foi dado. Os Phillies hoje realmente foi uma noite que nada deu certo, cara. E no beisebol tem essas noites. O Framber Valdez e o Alex Bregman foram os melhores jogadores em campo hoje. O Bregman com 2 rebatidas em posição de corrida, home run e o strikeout no jogo, e o Valdez com 9 strikeouts e 104 arremessos na partida. Então foi algo absurdo dos Astros hoje. No domingo não temos jogo, descanso para os 2 times, e na segunda-feira o jogo 3 já no Citizens Bank Park, no estágio do Philadelphia Phillies. Então até segunda-feira com o jogo 3 entre Phillies e Astros, e nesse domingo também, às 5 horas da tarde, temos a transmissão para Tennessee Titans e Houston Texans da NFL, beleza? Então nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Twitter, @QGSports, no Instagram, também você fica sabendo por todas as nossas transmissões e todos os jogos que vão rolar no dia com as suas devidas transmissões. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para as próximas notificações de vídeos. Beleza? Eu sou o torcedor de André Guimarães. Fico por aqui e até a próxima. Fui!